Em 2020, o Código de Defesa do Consumidor completa 30 anos. Nesse tempo, as relações de consumo se multiplicaram e se tornaram mais complexas. Mas ainda assim, o CDC se mantém adequado, pois boa-fé, transparência e equilíbrio são valores que nunca saem de moda. Na Justiça Federal da Primeira Região, questões relacionadas ao tema foram tratadas em inúmeras ações. E o Inteiro Teor também contou essas histórias em 2019. Agora você revê algumas delas. É aqui, fique com a gente! A empresa brasileira de Correios e Telégrafos está entre as instituições com melhor reputação corporativa no Brasil. Mas problemas ocorrem e podem gerar para os Correios o dever de indenizar quem utiliza seus serviços. A entrega de uma encomenda violada é um desses casos. Por isso, a quinta turma do TRF da Primeira Região manteve a decisão que condenou os Correios ao pagamento de indenização a uma empresa. Ela contratou o serviço de entrega no exterior, mas a caixa não foi entregue ao destinatário porque estava com indícios de violação. Veja na reportagem de Lucas Alves. De acordo com os autos, a autora postou por meio do serviço Exporta Fácil 3 caixas destinadas à exportação comercial, adicionando um seguro ao contrato. Mas a Administração Postal dos Estados Unidos se recusou a receber um dos volumes, que foi devolvido à cliente. Durante a inspeção, verificou-se que a caixa estava violada e pesava menos do que anteriormente. A relatora, a juíza federal Mara Elisa Andrade, considerou que o seguro acordado entre as partes vale também para casos de perdas ou danos. A quinta turma confirmou, então, decisão de primeiro grau de que se pague à autora parte do seguro contratado. Desde quando houve a ação judicial, a qual a gente está discutindo, houve uma melhoria significativa no processo de segurança dos Correios, tanto no que se refere às encomendas nacionais, como principalmente às encomendas destinadas ao Exporta Fácil. Então, hoje, é praticamente irrisório o número de encomenda que sofre algum tipo de avaria ou dano ou mesmo extravio. O gerente corporativo dos Correios, Nailton de Oliveira, explica que o primeiro passo para o cliente garantir a segurança no envio dos seus produtos é se certificar que o acondicionamento está correto e se atentar para as regras quanto à declaração do conteúdo. No caso do objeto ser entregue aos Correios, os Correios vai garantir ao cliente desde a recepção desse produto em uma das nossas agências, como também o processo de tratamento na malha operacional dos Correios, o desembaraço aduaneiro desse produto na saída do Brasil e a entrega desse produto a um parceiro nosso, que normalmente é um correio no destino, e a partir daí esse parceiro vai fazer o desembaraço desse produto na origem e a partir desse momento proceder com a entrega do objeto. Mara Marques é advogada, membro da comissão da OAB no Distrito Federal e destaca o Código de Defesa do Consumidor como uma das leis mais modernas do mundo. Segundo ela, o texto veio para colocar o consumidor em uma situação igualitária com as empresas. Essas empresas que fornecem esse tipo de serviço, aplica-se também a teoria da atividade do risco. A partir do momento que ela oferece essa prestação de serviço, não cabe, é por isso que a gente fala da responsabilidade civil objetiva, porque não cabe à empresa depois falar que foi culpa de um terceiro. A partir do momento que é aplicada a teoria da atividade do risco, ela tem que se precaver e tem que ser prudente na prestação de serviço que ela está oferecendo ao consumidor. Quando a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos, a APEX, recebe algum pedido de envio para o exterior, a primeira preocupação é verificar se o endereço do destinatário está completo. Ana Luísa Guedes, responsável pela área na empresa, conta que nunca houve violação em encomendas, mas já experimentaram a devolução por outro motivo. Não existe um padrão para o tipo de entrega, a forma que eles trabalham. E dentro dessas características, peculiares de cada local, já aconteceu de não conseguir efetuar a entrega, seja por N motivos. Pode ser porque falou que não encontrou alguém no local, diz que teve dificuldade na localização do endereço. Esses envios acabaram retornando para o Brasil por falta de concluir a entrega. Uma das bebidas mais antigas do mundo. Estou falando do vinho, muito apreciado no Brasil. 86% do vinho consumido aqui ainda é importado. E para entrar no país, a bebida passa por um rigoroso controle.
Mas controle não pode ser sinônimo de excesso de burocracia, senão acaba atrapalhando a própria atividade econômica. Saiba agora com Ana Paula Souza como a Justiça Federal conseguiu diminuir os entraves na importação de vinho. O vinho é uma das bebidas mais antigas do mundo. O produto é feito a partir da fermentação da uva e sem adição de qualquer outro elemento. No Brasil, são consumidos anualmente 330 milhões de litros de vinhos, o que equivale a mais ou menos 2 garrafas por pessoa. Com isso, o país é o 17º do mundo em consumo da bebida, de acordo com um levantamento da Organização Internacional da Vinha e do Vinho. Do total de vinho consumido no Brasil, 86% é importado. E para garantir a procedência e o controle fiscal do produto, o processo de importação é feito a partir da aplicação dos parâmetros estabelecidos pela Lei 4.502, que trata sobre imposto de consumo. A regra direciona assuntos como classificação de produto, fabricante, rótulo, nota fiscal, número das operações, entre outros aspectos que direcionam a importação. E foi exatamente pelo conteúdo expresso nessa lei que a 7ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconheceu o pedido da Associação Brasileira dos Exportadores e Importadores de Alimentos e Bebidas, a ABA, para que fosse afastada a exigência do selo de controle especial nos vinhos importados. Essa autenticação foi estabelecida por instrução normativa da Receita Federal do Brasil em 2010 para a comprovação da regularidade fiscal do produto. Mas, de acordo com a ABA, os instrumentos de controle anteriores ao selo já garantiam a segurança no processo de importação. Você tem toda a documentação que é exigida por lei para que você possa trazer um produto de fora para cá. Você tem packing list, você tem a licença de importação, você tem a parte de fatura, proforma, enfim, você tem uma série de documentos que comprovam que aquele produto que você está trazendo é aquele produto. E ele ainda pode passar, porque depende de uma análise do fiscal, passar por uma fiscalização física, não só documental. Ele abre o container, ele vai contar as caixas, vai ver se está batendo o vinho, se é igual, tem uma análise que vem da origem, tem uma análise de controle que é feita aqui. Enfim, você tem todo um instrumento legal de controle desse produto entrando no país. Esse especialista em vinhos, o selo também não é uma medida necessária, pois o processo atual garante a proteção contra produtos falsificados. Para ele, a exigência pode tornar o processo mais caro. Eu acredito que o selo não influencia muito na qualidade do vinho, porque os produtores de vinho eles têm muito cuidado com o produto deles, porque eles têm um rótulo e contra-rótulo. E além disso tem a rolha. E tudo que é muita informação que tem que bater. Difícil demais falsificar, é muito caro falsificar. É melhor usar o original do que o falso. Talvez encareça mais um pouco o vinho, porque o selo não custa, não é de graça, né? Tem que ter um custo. E esse custo é repassado para o consumidor final. Alguém tem que pagar essa conta, né? A relatora do caso, desembargadora Ângela Catão, destacou que a exigência do selo de controle extrapolou os limites traçados pela Lei 4.502. Além disso, feriu o princípio constitucional da legalidade. Para a magistrada, o fisco dispõe de medidas de inspeção menos restritivas do que a aplicação do selo, que não caracterizam a violação do exercício da atividade econômica. A seguir, no Acre, Justiça Federal determina a anulação de um reajuste na conta de luz. E ainda, como a integração do PJE com uma ferramenta do governo federal possibilita solucionar conflitos de consumo de forma rápida e desburocratizada. A gente volta já. Praticamente tudo ao nosso redor é alimentado por energia elétrica, um conforto que impacta cada vez mais o bolso do consumidor. No Acre, a Justiça Federal determinou a anulação de um reajuste na conta de luz, mesmo tendo sido autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que regulamenta o setor.
Saiba mais detalhes com Daniela Garcia. A ação civil pública foi proposta pela Defensoria Pública da União e pela Defensoria do Estado do Acre, que buscavam a anulação do reajuste médio de 21% na conta de luz, aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica em dezembro do ano passado e implementado pela Eletroacre. As requerentes alegaram ausência de publicidade e transparência no cálculo do reajuste, ofensa a princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor e na Constituição. Além disso, não teria sido realizada audiência pública sobre o assunto. E o aumento foi maior do que o IPCA acumulado, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A Justiça Federal aceitou os argumentos, ressaltou que o Brasil adotou um marco regulatório que atribui às agências reguladoras como a ANEEL a função de calcular o preço da produção e distribuição e repassar os custos aos consumidores, permitindo o reajuste periódico. Porém, o juiz destacou que a legislação prevê a necessidade de audiência pública e de manifestação do Conselho de Consumidores prévias ao aumento. Diante disso, o reajuste foi anulado e a Justiça determinou ainda a devolução dos valores já pagos. E a gente encerra o programa falando sobre a plataforma consumidor.gov, uma ferramenta gratuita oferecida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública que possibilita solucionar conflitos de consumo de forma rápida e desburocratizada. Em 2019, um acordo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria Nacional do Consumidor permitiu a integração entre essa plataforma e o processo judicial eletrônico. A ideia é incentivar a solução negociada de conflitos quando o assunto é direito do consumidor. Confira como funciona essa integração na nossa próxima reportagem. O lançamento de integração da plataforma do Processo Judicial Eletrônico, o PJE, com o site consumidor.gov.br do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi realizado pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, no Salão Nobre do Supremo Tribunal Federal. A vice-coordenadora dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região, desembargadora federal Daniele Maranhão, participou da solenidade, representando o presidente do TRF1, desembargador federal Carlos Moreira Alves. A corregedora da Justiça Federal da Primeira Região, desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, também esteve presente. A partir de agora, quando um cidadão ingressar com ação sobre direito do consumidor contra alguma empresa que esteja cadastrada no sistema do Ministério da Justiça, será possível tentar uma negociação online, sem que isso atrase ou interfira no andamento do processo judicial. A ideia é resolver esses conflitos de forma mais rápida, evitando o segmento de uma ação judicial. Só no ano passado, 45 mil ações contra a Caixa Econômica Federal. Isso significa dizer que nós teremos um tratamento diferenciado para essas 45 mil ações, porque elas terão a oportunidade de se utilizar da plataforma consumidor.gov e, em seguida, ter uma nova oportunidade de acordo. Naturalmente que dentro da sede da Justiça, os Juizados Especiais Federais e o sistema de conciliação já proporcionam essa possibilidade de acordo, mas o cidadão ele vai ter uma nova porta, uma nova possibilidade antes mesmo do processo circular em tramitação dentro do tribunal. De acordo com o projeto piloto, ao ingressar com uma ação consumerista em desfavor da Caixa Econômica Federal no Juizado Especial Federal, haverá uma possibilidade de o autor optar pela negociação operacionalizada no site consumidor.gov.br. Nesse caso, a demanda migrará automaticamente para a referida plataforma, a fim de viabilizar soluções consensuais entre as partes. Esse foi o Inteiro Teor com notícias de como a Justiça Federal da Primeira Região tem tratado as questões de consumo. Você também pode ficar com a gente no nosso portal e nas redes sociais como Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!